Estamos começando mais um Yahoo's Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. No episódio de hoje, contamos com a presença do professor Eudes Vitor Bezerra. O professor é doutor em Direito pela PUC São Paulo, pós-doutor em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, pós-doutor em Direito pela UFSC. Ele hoje é professor visitante do Programa de Pós-Graduação de Direito e Instituições de Sistema de Justiça da Universidade Federal do Maranhão, advogado e pesquisador voltado às questões da inovação, da tecnologia e da inteligência artificial. Eudes, seja muito bem-vindo no nosso episódio do Yahoo's Talk. E eu queria começar a nossa conversa falando da Justiça 4.0. O que é isso, Eudes? Professor Fausto, primeiramente, obrigado pelo convite, um prazer fazer parte desse projeto que já tem aí uma robustez, né, reconhecida pelo seu esforço, pela qualidade dos convidados. Então, poder dividir esse momento com você é um momento extremamente importante. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo, né? Eu advogo há muitos anos, a gente costuma brincar que a gente ralava muito barriga em balcão de fora. E aí me deparo com a evolução da tecnologia. Eu sempre fui um amante de inovação. Por exemplo, tenho amigos que são apaixonados por carros antigos. Eu, particularmente, gosto de tudo que é mais moderno. Nada contra quem gosta das coisas antigas, mas eu tenho um olhar nessa vibe mais futurística. E assim, me debrucei por esses estudos, desde quando saiu lá a ideia de processo digital, processo eletrônico, e sempre ministrando aulas e pesquisando nesse sentido. Ou seja, para mais aí quase de 2 décadas pensando em como evoluir o direito com o uso do desenvolvimento tecnológico. E aí, essa pergunta que você nos traz remete efetivamente a essa evolução de como nós atuamos dentro do judiciário. A justiça, ou os núcleos de justiça 4.0, são unidades, vamos assim mencionar, criadas no âmbito do programa Justiça 4.0, que visa, professor Fausto, operacionalizar de forma totalmente digital, descentralizada e sem vinculação territorial, que acredito que esse primeiro passo de romper limites territoriais é extremamente importante nós reforçarmos. Isso viabiliza acesso àquelas pessoas que estão em regiões mais longínquas, as pessoas mais vulneráveis, enfim, depois a gente fala com isso com maior detalhe. Então, a ideia inicial desses núcleos é utilizar plataformas tecnológicas, hoje a gente pode dizer com um avanço significativo, e de práticas de atos processuais mais céleres. Nós temos, e aí o próprio CNJ traz o relatório de Justiça em Números há muito tempo, nós temos observado um avanço na questão da solução dos processos de forma mais célere, diminuindo, então, efetivamente a morosidade na prestação jurisdicional, que acredito eu que é o grande ponto fundamental dos núcleos de justiça 4.0, que é dar uma prestação jurisdicional mais eficiente, mais célere e atendendo efetivamente aqueles que mais precisam. Uhum. A gente pode entender que a Justiça 4.0 ela não visa substituir aquele modelo tradicional que a gente tem de justiça, de processo, mas de alguma maneira procura dar mecanismos e instrumentos para atingir uma maior celeridade. Com certeza, longe disso, mesmo porque a participação nos núcleos de Justiça 4.0 deve ser consenso de ambas as partes. Quando eu, por exemplo, acabei de distribuir uma ação, falo com o professor Fausto hoje de São Luís do Maranhão, mas advogo minha OAB original, eu tenho aqui a suplementar, né? A minha primeira é de São Paulo, então advogo muito em São Paulo, acabei de distribuir, agora é EPROC, né? Nós estamos lá mudando a plataforma que era ESAGE, aqui em São Luís, a título de exemplo, é PJE, na Justiça do Trabalho em São Paulo, Justiça Federal é PJE, agora o Tribunal de Justiça de São Paulo está migrando do ESAGE para o EPROC. E aí distribuí um processo em um acidente de trânsito e lá tinha a opção de escolher se aquele processo seria tramitado de forma 100% digital, intermédio de um núcleo de justiça 4.0. Então, é esse instrumento, essa aparelhagens do judiciário não tem nada de afastar o que já existe, na verdade, trazer novas possibilidades. E são ações específicas que podem ser demandadas, né, nesse ambiente da Justiça 4.0 ou é qualquer tipo de ação?
Via de regra, nós temos os núcleos especializados. Aqui, a título de exemplo, fiz questão de deixar aqui salvo, saiu hoje, notícia quentinha, acredito que dê para ver aqui, estou na palma Sim. da minha mão, né, se me permite a leitura. Núcleo de Justiça 4.0, Juizado da Fazenda Pública, facilidade e agilidade para quem precisa da justiça. O Tribunal de Justiça do Maranhão implantou o Núcleo de Justiça 4.0 voltado aos juizados especiais da Fazenda Pública. A unidade funciona 100% digital, agilizando o julgamento de causas de menor complexidade contra o poder público, facilitando o acesso da população à justiça com mais rapidez, menos burocracia, sem sair de casa. A iniciativa faz parte do programa Justiça 4.0, CNJ mais PNUD, que amplia o uso da tecnologia no judiciário. Essa notícia, professor Fausto, ela acabou de sair há 1 hora atrás, então é Uhum. extremamente recente, a gente muito antenado, então toda hora chega essas coisas, a gente é bombardeado, entramos na bolha, né, da inteligência Uhum. artificial, da Justiça 4.0. Então, o que se vincula são núcleos especializados, tá? Então, a gente tem ali, cada tribunal hoje já tem possibilidade de todos os tribunais do nosso país utilizarem os núcleos da Justiça 4.0, e cada tribunal define ali qual é a matéria que será objeto ali desse instrumento. E me parece que a grande vantagem também é como reconstruir aquela dificuldade que nós tínhamos temáticas. Então, com esses núcleos especializados em determinadas matérias, uma ação distribuída em São Luís do Maranhão, ela pode estar reunida com outro conjunto de temáticas e ser específica de um servidor, um juiz especializado naquela temática. Hoje, Com como o direito é certeza. muito fragmentado, a gente precisa dessas especialidades muito particularizadas. E quando nós temos essa especificidade, o juiz ele fica mais distrito à temática. Então, a tendência é que o julgamento seja de fato mais justo, mais técnico, o que vai, eu vou voltar à minha fala inicial, permitir de fato a prestação jurisdicional de forma ampla e de forma justa e principalmente de forma célere. Eu acredito que o juiz tendo essa especialidade técnica, ele consegue decidir o caso de maneira mais fácil também, porque ele tem aquela Com rotina certeza. de enfrentamento daqueles tipos de casos. E isso, se a gente for sair desse pressuposto, quando eu tenho um juiz especializado dentro já da sua rotina, a gente pode apontar como benefício, já a título de exemplo, a redução dos custos operacionais, Hum. a possibilidade de enxugar os gastos do judiciário, sabe? Então, assim, nós temos diversos benefícios, lógico, muita coisa por melhorar, a gente pode comentar nisso um pouco à frente, caso seja o desejo do professor Fausto, mas, assim, os benefícios aos meus olhos são maiores que os malefícios. Uhum. E me parece que no Brasil, e das diferenças regionais que nós temos, até mesmo a diferença de estrutura no Poder Judiciário, ele é um condicionante para o funcionamento dessa Justiça 4.0. Então, Com certeza. olhando esse quadro colocamos assim, de uma desigualdade estrutural do Poder Judiciário no Brasil, quais são as grandes dificuldades do funcionamento de uma Justiça 4.0 do ponto de vista das instituições de justiça? Isso de fato um enfrentamento. Não vou dizer problema, porque eu gosto de focar na solução. O problema nós Uhum. já temos, agora focar na solução, enfrentando essa realidade. Nós vivemos em um país de dimensão continental, né? Eu saio de São Paulo, a título de exemplo, com a maior cidade deste país, uma das maiores do mundo, e venho para São Luís, que é a 15ª cidade deste país, então não é uma cidade pequena. Nós temos que levar em consideração que o Brasil tem 5.570 cidades, e se nós formos lembrar da questão administrativa de Fernando de Noronha e Brasília, nós chegaremos a 5.572, né? Então, estou falando da 15ª cidade maior do país. Então, assim, é sensacional, pô, grande e tal. Aqui do meu lado tem gente que ainda não tem acesso ao telefone celular. Aqui do meu lado tem gente que não tem acesso à rede mundial de computadores, não tem acesso básico à internet. Se me permite um contraponto, eu estive recente, em decorrência de uma pesquisa científica, enfim, em um congresso na Itália, e aproveitei para conhecer a Itália. Eu rodei, professor Fausto, 2.600 quilômetros. Eu não rodei 1 quilômetro sem ter conectividade no meu celular. Eu, esta semana, tive o prazer de conhecer a segunda maior cidade do estado do Maranhão, que é Imperatriz, cidade linda, povo acolhedor, simplesmente sensacional. 600 quilômetros. Aí é o inverso.
e a maioria foi sem ter acesso ao sinal do celular, ou seja, ficando totalmente desconectado. Então, nós temos realidades distintas, sistemas distintos, então, tribunais. A gente pega o Tribunal de Justiça de São Paulo com mais de 360 desembargadores, né? Não está vinculado ao PJE. A título de exemplo, o CNJ tem essa vontade de deixar tudo integralizado, com a questão de parametrização, etc. O tribunal é tão grande que ele age por conta própria, apesar que Minas também está entrando no MEPROC agora e outros mais. E observe aqui o Tribunal de Justiça do Maranhão com 30 e poucos desembargadores. A estrutura, só da questão que a gente vê aqui da logística operacional, já vislumbra que as instituições enfrentam demandas diferentes. Esse é um gargalo a ser superado, porque não tem uma... E acredito que aqui eu tenho a liberdade de cátedra para fazer aqui um puxão de orelha nos nossos pares que estão lá no CNJ ou que estão em acesso aí da possibilidade de mandar, né? Não se tem uma conversa entre esses tribunais. Eles agem como ilhas. E isso é muito ruim, porque nós poderíamos ter uma transferência de tecnologia, nós poderíamos ter uma... O que temos hoje, na verdade, é uma competição. Todo mundo quer sair na frente sem saber como vai fazer, de que forma vai fazer. A título de exemplo, aqui no Maranhão, nós temos 5 robôs atualmente desenvolvido pelo Toada Lab. E aí a grande confusão, o pessoal não sabe a distinção entre inteligência artificial e automação. Na cabeça da maioria dos leigos, é tudo inteligência artificial. Não, na verdade, nós temos uma inteligência propriamente dita, uma em desenvolvimento e as outras 3 puramente automação. Então, esse entendimento por parte daquele que está na ponta, dos magistrados, dos serventuários, daí por diante, é essencial para a gente destravar e fazer disso ser uma realidade, né, dessa Justiça 4.0, desses núcleos de Justiça 4.0, ser uma realidade e que eles tenham a possibilidade de trazer e devolver o que for da forma como foi proposto. Já que nós acabamos aí já entrando na temática da inteligência artificial, a Justiça 4.0 é o mesmo que inteligência artificial? Ela é dependente da inteligência artificial? Qual que é a relação desse modelo de Justiça 4.0 com essa grande questão atual dos dados e da inteligência artificial? Perfeito, perfeito. Foi um gancho sensacional, né? Porque essa confusão, as pessoas costumam, e é muito comum, e principalmente a gente que não, que é do direito, formação estritamente dogmática, e que não teve a preocupação de ir um pouco para a programação, como eu, e eu sei que o professor Fausto faz, enfim, de curioso ali, tentando buscar, a maioria acaba não fazendo e tem essa confusão. Não, não é inteligência artificial. Embora a inteligência artificial seja uma das ferramentas, assim, posso dizer, utilizada e muito utilizada, a Justiça 4.0, os núcleos, é bem mais amplo. Envolve, professor Fausto, eu poderia dizer, diversas tecnologias digitais, muito além da inteligência artificial, como plataformas de videoconferências, balcão virtuais. Lembra da barriga ralando no balcão do fora? A gente faz hoje o balcão virtual, né? E não é uma inteligência artificial. Automação de tarefas, gestão de processual integrada. Antigamente, eu me recordo que a gente tinha lá, olha, você ia para o distribuidor, levava a tua cópia, né, o original e a cópia, ia ser processado, os autos, numerando página por página, colocando capa e daí por diante, para depois ir para o juízo, para chamado juízo de admissibilidade. Hoje a tecnologia nos viabiliza isso de forma bem mais célere, né, com a utilização dessas plataformas que não são inteligência artificial. Vou fazer um upload de um documento direcionado para quem de direito, para que tenha ali a possibilidade de dar os atos seguintes. Então, a inteligência, a IA, é apenas um dos muitos instrumentos dentro dessa transformação, dessa coisa maravilhosa chamada Justiça 4.0. E um dos grandes das questões que a gente precisa ter em mente, me parece, eu disse, é que essa Justiça 4.0 ela pode ter algumas limitações. Talvez são limitações que decorrem de desenvolvimentos tecnológicos e são limitações que decorrem também do próprio funcionamento das ações no Poder Judiciário brasileiro. Poderia falar um Uhum. pouquinho das limitações do funcionamento da Justiça 4.0 para a gente? Bem, eu como sou um defensor nato desse instrumento, tem até um artigo publicado aqui no Brasil e esse artigo nós recebemos o convite para publicá-lo em 2 outras nações e
um já foi, outro está indo, então, assim, sinal que a coisa fluiu bem. A gente não pode deixar de trazer as mazelas, né? Nós temos um olhar para o lado bom, mas nós podemos apontar, professor Fausto, a questão da infraestrutura tecnológica insuficiente em áreas mais remotas, a título de exemplo, que eu citei aqui no estado do Maranhão, em que pese estar na 15ª cidade do país, mas a gente tem cidades mais longínquas, o que inviabiliza, de fato, esse acesso de forma mais efetiva, se assim eu posso dizer. A gente poderia trazer um outro gargalo, deixa eu pensar, como, por exemplo, a baixa alfabetização, né, digital, foi em parte pela população. Nós temos toda a inclusão, ela gera exclusão. Isso eu falei na minha tese de doutoramento lá em 2016, né, participação democrática via redes sociais, e um dos temas ali discutido era a questão da inclusão digital e o gargalo que se tinha com a exclusão digital. E essa exclusão, ela vai em diversas áreas. A exclusão ocorre por falta de acesso ao equipamento, por falta de acesso à internet e por falta do letramento digital. As pessoas, muitas delas, a gente estou fazendo agora um projeto a ser desenvolvido aqui na secretaria da qual estou vinculado, para o letramento digital das pessoas da terceira idade, especialmente para tentar evitar que caiam ali em golpes virtuais, que a gente sabe que tem crescido aí a larga escala, né? Então, a gente poderia também mencionar aqui, a título de exemplo, a falta de preparo técnico dos operadores do direito. E quando eu coloco operadores aqui, lembrando, parafraseando o presidente Durso, que foi presidente muito tempo da OAB São Paulo, trazia esse tema com muita frequência, operadores do direito, eu trago desde os magistrados, a gente tem uma gama de magistrados que estão aí na parte da bengala, né, que a gente fala ali quase na compulsória, na aposentadoria, que não são adeptos às novas tecnologias. Outros acreditam que não se faz necessário, mas não só os magistrados. Nós temos também boa parte dos serventuários, dos servidores e dos próprios advogados, que têm essa resistência em utilizar ferramentas tecnológicas, em utilizar inteligência artificial. Gente, a inteligência artificial está aí para ser utilizada. O que nós não podemos fazer é o uso discriminado, o uso não ético, não supervisionado da inteligência artificial. São ferramentas que vão otimizar o nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo. Então, por que não utilizar? Né? Deve ser utilizado. Mas essas dificuldades operacionais na padronização de procedimentos, como eu mencionei, a gente tem diversos tribunais, cada um uma ilha, então não tem padronização. Me recordo que quando começaram isso, eu tive a possibilidade de ver na prática, de conversar com quem está na frente, na Secretaria de Tecnologia do STF, no corrente ano, no começo, foi a primeira pergunta, como que foi a questão de fazer a interface, a integralização entre diversos sistemas, tudo para ir para o STF. Aí a secretária vira professor, você não imagina que loucura. Deu trabalho, mas nós conseguimos. E eu falei hoje aqui nós temos 11 ilhas, que cada ministro acaba agindo ali de uma forma e tal. E aí ela trouxe uma coisa que foi muito bacana. Ela falou, professor, a grande sacada é a conscientização. É demonstrar quais são os benefícios para o gabinete, quais são os benefícios para quem está na ponta, que é o jurisdicionado, para que o ministro abrace aquela ideia. E aí a gente está conseguindo fazer essa questão otimizada. Então, mas assim, só para que você tenha ideia de tantas mazelas. Não, então, a título de sugestão, a gente poderia pensar, e aí existem mais poucas ainda, criação de materiais educativos. A gente pode até fazer um convite aqui publicamente, podemos criar, professor Fausto, uma cartilha, manuais, visual law, enfim, alguma coisa que possa trazer para essa galera que está aí na ponta e não tem esse conhecimento mais aprofundado, noções básicas de inteligência artificial, noções básicas de programação, para que possa pelo menos saber, né? Eu costumo dizer, você não precisa saber tudo, mas você precisa saber como entende. Né? Você não vai conseguir cobrar o seu estagiário se você não saber fazer a peça. Mesma coisa da inteligência artificial. Você não vai extrair o máximo dela se você não conseguir utilizar. Como o nosso podcast aqui, a conversa ela acaba sendo num tempo menor, até em virtude de distribuição do nosso conteúdo, a gente já vai encaminhando para a finalização. E eu queria ouvir, Eudes, de você que é um entusiasta da Justiça 4.0 e também é uma pessoa muito dedicada à educação jurídica. Aí uma palavra final, como que nós precisaríamos abordar essa temática do ponto de vista da formação do jurista, da educação para o direito? Eu levo comigo alguns mantras, né?
eu preciso entender para atender. É o que eu falo para os meus clientes. Me dê as suas dores, que eu vou lhe dar as possíveis soluções. E eu vejo que esse é o caminho também dentro da Justiça 4.0, que é capacitação dos servidores, capacitação dos magistrados, capacitação dos advogados, para que eles entendam a funcionalidade e possam aproveitar ao máximo. Isso otimiza demais o nosso, vou repetir, essa frase eu falo com muita frequência, o nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo. O fato de não precisar deslocar para fazer a distribuição de um processo é coisa assim que eu vou contar aqui, se me permite, muito rapidamente. Eu fui distribuir um HC preventivo lá em 2000 e alguma coisa, mais de quase 20 anos atrás, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo. Saí correndo, comi bola, não li o regimento, precisava de 3 vias, não eram 2 como no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Virei para o cara e falei, doutor, não vai dar para receber. Eu falei, rapaz, o cara vai ser preso, eu preciso correndo a despachar com o desembargador isso fora, né? E aí ele olhou para minha cara e falou o seguinte, vou tirar uma cópia só da primeira, fica só com a primeira. Eu falei, tá resolvido. Mas observe, a burocratização do papel e o que a Justiça 4.0 pode nos viabilizar de forma rápida, é só entrar no computador e dar clique. Então, usem, busquem conhecimento, se capacitem, acompanhe o professor Fausto, que aqui é o caminho para que você possa usar ao máximo todas as tecnologias. Certo. Então, agradeço novamente ao professor Eudes pela participação nesse nosso episódio do Yajus Talk. E quem está nos acompanhando, fica o convite para acompanhar também o professor Eudes nas redes sociais. Ele tem sempre uma série de infoprodutos relacionados à área jurídica, muito interessantes, notícias, indicação de livros, casos. Acho que é muito bom acompanhá-lo nas redes. Vocês podem encontrar os outros episódios do Yajus Talk, tanto no YouTube quanto no Spotify. E aqui vamos encerrando esse episódio. Um abraço a todos e nos encontramos em breve. Até mais. Até mais.